Cuidado! Quando operar com equipamentos ligados em tensões mais altas ou de correntes mais elevadas, isso inclui os equipamentos ligados na tomada, na rede elétrica residencial, tenha muita atenção e siga todas as normas e procedimentos de segurança. Evite acidentes, assegure-se de estar seguindo os procedimentos preconizados em norma, não coloque a sua vida e das pessoas em volta em risco. Esteja atento e aproveite as aulas. Lembrando que correntes acima de 15 mA podem provocar o efeito de não largar, ou seja, a sua musculação se contrai e você não consegue retirar a mão da fonte do choque elétrico. Enquanto isso, você está morrendo, seu coração fibrilando. Observe na tabela, corrente de 15 a 20 mA, contração violenta e impossibilidade de soltar o eletrodo, problemas respiratórios. O procedimento de salvamento inclui respiração artificial e você pode se restabelecer. Vamos falar sobre transformador. Esta é a segunda parte de 4 partes que nós estamos abordando o transformador. Meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais este vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e acione o sininho. Divulgue o canal e este vídeo ajude a disseminar o conhecimento. Dê o seu like, faça suas críticas, suas sugestões e faça perguntas. Veremos na segunda parte equações do transformador. Nosso objetivo, deduzir as relações entre tensão, corrente e espiras no transformador ideal. Dê o seu like e ajude a divulgar o conhecimento. Vamos abordar os seguintes assuntos: o que é um transformador, as equações do primário do transformador e equações do secundário do transformador. Afinal, o que é um transformador? O transformador é um dispositivo que converte, transforma energia por meio dos circuitos magnéticos, com alteração ou não de tensão, corrente, impedância e também para isolamento elétrico. Também pode ser usado em circuitos sintonizados, mas a finalidade sempre é essa, transferência de energia por meio de um circuito magnético, do fluxo magnético. Na figura nós temos o enrolamento do primário, uma tensão no primário e uma corrente no primário, e esse fluxo no primário que vai percorrer o circuito magnético, vai percorrer o núcleo, a relutância desse material. Temos no secundário também o enrolamento, tensão, corrente, e o fluxo agora é que se for aplicado uma tensão no secundário, esse fluxo do secundário vai percorrer também o material do núcleo. Quando nós juntamos agora primário e secundário, vemos as espiras de primário e secundário e as tensões e correntes e fluxo magnético de primário e secundário. Lado do primário, lado do secundário. Se o número de espiras do primário é maior do que o número de espiras do secundário, nós temos um transformador abaixador de tensão, ou seja, a tensão no secundário é menor, é inferior do que a tensão no primário. Geralmente, os transformadores que trabalhamos, baixadores de tensão, nós ligamos em 120 volts e queremos tensões de 9, 12, 15, 30 volts, sempre menor do que o primário. Já um transformador elevador de tensão, o número de espiras do secundário é maior do que o do primário. A tensão no secundário é mais elevada que a tensão do primário. Quando o número de espiras do primário e secundário é igual, significa que temos um isolamento elétrico. A figura mostra um núcleo toroidal, sem a capa em A, com a capa de proteção em B, e já o transformador enrolado em C. A próxima figura, um transformador para fonte chaveada. Em B estamos vendo a bobina e em C os diversos fios soldados em conjunto são vários secundários unidos em paralelo, de modo a aumentar a corrente sem precisarmos usar um fio mais grosso. As figuras mostrando um tipo de núcleo em E e outro tipo de transformador também utilizado em fonte chaveada.
Esse é um exemplo clássico de um transformador a baixa-dor de tensão em 60 Hz, frequência da rede. Na figura A, temos a entrada do transformador, 110/220, e na letra B, vemos a saída, 12 mais 12, com uma derivação central, CT, center tape. Aí nós vemos um transformador abaixador de tensão com o núcleo EI mostrado. Na parte de cima, nós temos o primário com um fio mais fino. Na parte de baixo, o enrolamento do secundário com um fio mais grosso. Esse setup mostra um transformador de 9 mais 9, 500 mA, a ligação da chave de 110/220, a saída dos 9 volts via barra Sindal até uma ponte retificadora, e aí já as tensões, a tensão disponível, positiva e negativa. Vejamos as equações do primário. Considerando um transformador ideal, nós temos que a nossa força magnetomotriz do primário ela vai ser dada por NP vezes IP. Se a nossa corrente do primário varia no tempo, a nossa força magnetomotriz varia no tempo. E nós sabemos também que é dada pelo produto da relutância vezes o fluxo magnético. Quem varia no tempo? A relutância ou o fluxo? Nós estamos interessados num fluxo magnético variante no tempo para que possa haver indução para o secundário. Veja a equação. A força eletromotriz vai ser o nosso V de T menos N, taxa de variação no tempo do fluxo magnético. Vamos começar pela relutância. Analisamos os termos da relutância, comprimento, área, μ0 e R, basicamente não variam. Talvez o que vá variar um pouco em função da excursão da tensão das espiras é μr. Ainda assim, nós vamos procurar trabalhar numa região mais linear, fora da saturação, de modo que μr vai ser aproximadamente constante, de modo que a relutância ou é estática ou quase estática. Então sobrou o fluxo magnético, exatamente o que nós queremos, um fluxo magnético variante no tempo. Vamos ter agora uma tensão induzida. Quando analisamos a equação do fluxo magnético, relação entre a força magnetomotriz e relutância, quando colocamos relutância com seus parâmetros L sobre μ A, obtemos essa equação mostrada. Colocamos agora IP em evidência e os outros demais parâmetros nós vamos chamar de K. K então vai ser o produto NPm0mR A sobre L. Só que na equação mostrada ainda estamos trabalhando com metro quadrado, metro, não são unidades usuais na área de transformadores. Quando nós transformamos, por exemplo, a área do núcleo magnético em centímetro quadrado e o comprimento magnético em centímetro, que é o mais usual na área de engenharia dos circuitos magnéticos, temos esse novo valor para K. Vejamos uma aplicação. Temos um transformador onde seus parâmetros de espira, permeabilidade relativa do núcleo, área e comprimento magnético são dados. Queremos calcular o valor de K, em seguida o valor do fluxo magnético para a corrente de 100 mA em 60 Hz, em seguida qual a tensão induzida nesse caso. A solução do exemplo, substituímos os valores da equação de K e obtemos que para esse parâmetro 1,1781 vezes 10 a menos 3. Em seguida, multiplicamos esse parâmetro obtido pela corrente, 100 mA, um sinal senoidal em 60 Hz, e obtemos o nosso fluxo em Weber. Sabemos que a tensão agora é menos d-rho de t desse fluxo. Fazendo então a derivada do sinal, obtemos que temos uma tensão induzida de cerca um pouco acima de 6,6 volts em 60 Hz. Se você quer aumentar o fluxo magnético sem aumentar a corrente, aumente o número de espiras. Cuidado, você vai gastar mais fio, precisa mais fio para enrolamento. Ou então você pode comprar o material que o MR seja mais elevado, é mais caro. Você pode aumentar a área da seção reta do seu transformador, vai ser um transformador maior, mais volumoso, mais pesado. Ou você pode diminuir o comprimento do circuito magnético, vai ter menos espaço para enrolamento. Então aí está como você pode jogar com a equação para calcular um fluxo magnético maior ou obter um fluxo magnético maior sem aumentar a corrente. Vamos agora fazer uma pequena, mas enorme mudança de notação. Vamos agora trabalhar com Vp de t,
tensão do primário. Nós sabemos que a força eletromotriz, basicamente, em relação ao trabalho e carga, é uma tensão. Então, agora vamos colocar em forma de tensão, notação de tensão. Tensão do primário variando no tempo. Igualando agora os dois termos, passando NP para o lado esquerdo, temos que a relação tensão primário, número de períodos do primário, é exatamente o negativo da taxa de variação no tempo do fluxo magnético do primário. Vejamos agora o secundário. Se você está gostando do vídeo, se você está aprendendo, recordando, se você acha que deve ser repassado esse conhecimento, dê o seu like. Ajude a divulgar esses conhecimentos. Vamos agora no secundário. Por analogia, o circuito magnético, sabemos que a força magnetomotriz do primário e do secundário são iguais, que é um transformador ideal, nós estamos considerando. E agora nós temos o produto RP vezes φps, ou seja, a relutância do primário vezes o fluxo do primário, é a relutância secundário vezes o fluxo secundário. Sabemos que são iguais, é o mesmo circuito magnético, são os mesmos fluxos. Vamos agora mudar a equação. Vemos que essa equação é exatamente igual, substituindo os parâmetros secundários, à equação que obtivemos no primário. Então, o circuito é simétrico. Para o transformador ideal, nós temos essa relação. Tanto o fluxo como essa taxa de variação de fluxo primário e secundário são iguais, não há perdas. Portanto, a tensão do secundário dividido pelo número de espiras do secundário é igual à tensão do primário dividido pelo número de espiras do primário. Essa é a relação espiras-tensão. Vamos agora ver a equação das tensões do transformador ideal. Você deve ter visto essa equação várias vezes. A relação de tensão primário para secundário é igual à relação de número de espiras primário para secundário. E se nós aplicarmos uma tensão no secundário, vai aparecer no primário? Sim, claro que sim. Mas cuidado quando você fizer isso. Lembre-se que o transformador foi projetado para que tenha uma tensão nominal do primário e você obtenha essa tensão no secundário. É uma tensão em função da relação de espiras. Se você for ligar 12 volts no transformador de 120 e 12, você vai ter 120 no primário. Se você ligar 120 no primário, além de problema provável talvez de aquecimento, você vai ter uma tensão de 1.200 volts no primário. Muito maior do que a tensão especificada por quem produziu, projetou, montou e testou o transformador. Cuidado! Aí nós vemos o problema que nós vamos ter. Na figura, na parte de cima, o enrolamento é mais fino, é o primário, tensão mais alta, corrente mais baixa. Já o enrolamento de baixo é o secundário, observe o fio mais grosso, um menor número de espiras e um fio mais grosso. Você pode aplicar tensão no secundário, sim, com muito cuidado, respeitando as especificações do fabricante. Observou? Fio fino no primário, alta tensão, baixa corrente. Fio grosso secundário, alta corrente, baixa tensão. Temos então que no secundário o mesmo do primário. Temos um fluxo que é concatenado, ligado às espiras do primário e um fluxo de perda. Então, se você aplicar tensão no secundário, as mesmas questões de perda que você tinha no primário vão acontecer. Vamos ao exemplo. Então, queremos montar um transformador para operar em 120 volts no primário e 12 volts no secundário. E nós calculamos que o número de espiras do primário deve ser de 200 espiras. Simplesmente aplicamos a equação transformador, 120 primário, 12 secundário, 200 espiras no primário, e encontramos que o número de espiras do secundário é de 20 espiras. Observou? Um número menor. Tensão mais alta, número de espiras mais alto. Tensão mais baixa, número de espiras mais baixo. Voltas de fio que nós fizemos. Um transformador abaixador, a tensão do secundário é inferior ao do primário. E o número de espiras menor. Sempre. Cuidado com as tensões e correntes. Observe com muita atenção as normas de segurança. Mais um alerta. O fluxo do primário também pode induzir tensão no secundário. Então, cuidado se você for induzir tensão no secundário e a tensão no primário vai ser muito mais alta do que você induziu no secundário. Se a entrada é 120 volts 60 Hz, aplique esse sinal na entrada. Se você vai operar em 220, compre um transformador que possa ser operado em 220 volts.
Lembra da figura com a chave de 110, 220? Transformador abaixador de tensão, primário, características do primário, características do secundário. E o transformador de micro-ondas? Tantos vídeos no YouTube, tanta gente recomendando o que fazer com ele. A minha recomendação é a seguinte: não manuseie. Desligue da tomada. Lembre-se que existe um capacitor bem elevado no circuito de micro-ondas e capacitores armazenam a energia, a tensão. Lembre-se também que o capacitor está ligado no circuito de alta tensão. Tudo do micro-ondas ligado ao magnetron pode provocar danos fatais, pode levar à morte. Então, muito cuidado. Aí está as características do primário, do elevador de tensão, e as características do secundário, do elevador de tensão. Mais uma vez, não manuseie o transformador de micro-ondas se você não for um técnico engenheiro habilitado para o serviço. Mesmo desligado, apresenta risco. Se você foi ou é técnico de eletrônica, trabalhou já com televisores analógicos, lembra do circuito de muita alta tensão? Lembra que você tinha que descarregar, você não poderia levar um choque? Mesmo com o equipamento desligado da tomada, ainda havia tensão elevada armazenada? O micro-ondas é o mesmo caminho. Cuidado. Vamos agora encontrar o jogo dos 7 erros, pelo menos 4 erros. Nós utilizamos essas equações para deduzir todas as outras equações. Onde estão os erros? Vamos agora falar de equação das correntes no transformador ideal. A força magnetomotriz do primário é igual à força magnetomotriz do secundário. Como a força magnetomotriz é N vezes I, nós temos aí a relação produto NP e P é igual ao produto NS e S. E agora nós temos a famosa equação do transformador ideal, que relaciona número de espiras de primário e secundário com corrente de secundário primário. Observe que é invertido. Número de espiras e tensão, primário no numerador. Corrente é secundário. Cuidado com isso. Lembra que o produto IS-VS é que tem que ser igual ao produto IP-VP. Aí está. Potência do primário é igual à potência do secundário. Fluxo magnético gerado pelo enrolamento energizado do primário não é totalmente acoplado ao secundário. Essa é uma das razões que nossas equações falham um pouco na prática. Sempre uma perda de fluxo. Não consideramos também as perdas por dispersão. Não consideramos as perdas ômicas, efeito Joule nos enrolamentos. Não foram consideradas as perdas no núcleo. Vamos agora ver um exemplo. Temos o exemplo em 60 Hz, tensões de entrada e saída, corrente do nominal do secundário. O que acontece quando nós submetemos o nosso secundário a uma carga de 200 mA? Sim, a carga é ômica medida em ohms, expressa em ohms. Mas quando você liga essa carga no secundário, leva uma corrente de 200 mA. Por isso que podemos dizer uma carga de 200 mA. Não é uma frase tecnicamente muito correta, mas é usualmente utilizada. Cuidado com isso. Fazemos agora a aplicação da equação e obtemos que a corrente do primário, não é surpresa, vai ser 1/10 da corrente secundária. Se nós temos 200 mA no secundário, 20 mA no primário, porque a relação de espiras é de 10 para 1. Temos 10 vezes mais espiras no primário e secundário. Se mudar essa relação, muda a condição de corrente. Como o secundário afeta o primário? Nós sabemos que se você der um curto no secundário, não faça nunca isso. Existe um teste específico com a corrente nominal
10 a 15% da máxima no primário. Existe todo o procedimento. Se você é técnico eletricista ou engenheiro eletricista, você já fez esse ensaio de curto. Cuidado, não é sair ligando o secundário em curto, que vai ser problemático, pode ter risco de incêndio e acidente. Como é que uma carga ligada no secundário afeta o primário? Então, se você faz alguma coisa no secundário transformador, o primário ressente, ele fornece mais potência, mais energia corrente. O que acontece? E as potências envolvidas? E afinal de contas, onde é que estão essas perdas de potência? Quais são as perdas de potência em um transformador real? É isso que nós vamos ver no nosso próximo vídeo. Então, estamos falando de campos variantes no tempo, lei de Faraday-Lenz, especificamente, por enquanto, transformadores. Obrigado por assistir a esse vídeo. Assista aos demais vídeos do canal. Não se esqueça de se inscrever e dar o seu like. Temos vídeos de circuitos magnéticos. Estamos iniciando agora a série de transformadores, esse é o segundo vídeo. E em breve estaremos falando também sobre parâmetros de circuitos magnéticos e elétricos e circuitos retificadores. Bons estudos e até a próxima!